Cartas da semana de 8 a 14 de junho. Semana de impulso, de maestria e possibilidade de exercer influência. Força e capacidade para vencer provas difíceis de forma fácil e criativa. Mas cuidado para não cair em situações duvidosas ou armadilhas. Não fantasie demais. Atenção com excesso de autoconfiança ou impulsividade excessiva. Seja racional e generoso. Prospere e frutifique. Olá para todos, como estamos? Espero que tenham passado uma boa semana. Volto eu aqui novamente para mais um Cartas da Semana, agora do dia 8 de junho até o dia 14 de junho. Vamos lá? Então, a carta tema dessa semana é o mago. O mago é uma figura muito poderosa, tá? O mago, ele é o início de tudo, ele é o início da jornada, ele é o começo das coisas. É uma carta de maestria, de brilho próprio, é uma carta que fala muito de competência, de habilidades, tá? Mas é uma carta de autoconfiança também, mas é uma carta que temos que ter um pouco de cuidado, que às vezes também ela nos alerta para algumas situações meio ciladas, entendeu? Umas situações assim meio questões que não estão muito claras, que podem não ser exatamente aquilo que parece ser. Ela vem ladeada por duas cartas, dois arcanos menores, né? Num desafio, a gente tem do lado esquerdo o Cavaleiro de Bastos, o Cavaleiro de Paus, que é uma figura muito vaidosa. Então o Cavaleiro de Bastos, ele é potência pura também, ele é impulso, ele é vontade, ele é atrativo, né? Ele é muito forte nesse sentido porque é um Cavaleiro de Fogo, tá? A energia do fogo. Só que ele também é muito vaidoso. Então a gente precisa tomar cuidado, porque essas situações muitas vezes podem mexer com os nossos egos, podem mexer com pode haver uma manipulação das situações, tá? Então, ou você manipulando as situações também, a gente tem que também sempre ter esse cuidado, né? De procurar não ser tão intrépido, tão entregue e vaidoso. Porque do outro lado, a Rainha de Copas, que já saiu em outros jogos nossos, ela está invertida aí também, né? Mas no sentido de dizer, não fantasie muito, não acredite em tudo que você vê, né? Mais ainda, a ação, ela tem que estar a favor de muitos e não apenas do seu próprio umbigo. Não que você não deva lutar pelas suas coisas, claro que sim, tá? Mas assim, evite querer o tempo inteiro estar na frente de tudo, tá? Porque no caso dos arcanos menores, lá embaixo, a gente tem o Cavaleiro de Bastos invertido e o 2 de Copas também invertido. O Cavaleiro de Bastos, perdão, o Cavaleiro não, o Rei de Bastos invertido, ele nos fala de um cenário de disputas, de falta de tolerância, né? De desacordos também, né? No caso, as figuras, né? Os reis, os cavaleiros, eles podem estar representando as rainhas, ou podem estar representando situações ou pessoas. Tá? Então, é importante, ou alguma situação dentro de você, né? Algum tipo de emoção dentro de você. No caso, ele aí, e dentro do cenário que a gente tem no Brasil e no mundo com relação a muitas disputas, muitos desacordos, é bom a gente prestar atenção, de não querer jogar toda essa energia só na disputa do eu sou melhor do que você, eu sei das coisas e você não sabe. Até porque o 2 de copas invertido nos alerta que o 2 é uma carta de encontro, ainda mais de copas. Mas nesse caso invertido, ele fala que antes de você encontrar o outro, você precisa encontrar com você próprio, né? Você precisa se encarar, olhar as suas emoções, as suas verdades internas. Porque lá em cima o sol brilha para todos, né? A carta do sol está lá em cima, como arcano oculto também, e o sol brilha para todos. É uma carta de claridade, de racionalidade, de buscar clarear as situações e as coisas, tá? Tanto as suas emoções internas como o cenário externo em que você está. Tá? Porque na figura do sol é interessante que você tem um muro ali. Então você não deve ultrapassar esse muro. Por quê? Porque você pode sentir muito mais calor do que você pode suportar. Tá? O sol também queima, né? Então é nesse sentido, o sol ele tem que abrir seus horizontes. Ele brilha para todo mundo, ele está lá em cima, tá? Fechando o jogo, nós temos a rainha, a imperatriz. Já saiu também num outro jogo nosso.
E aí é muito interessante no conjunto do jogo, porque a carta que abre é o mago, o impulso, o início, o começo, tá? Mas o 1 e o 2, né? Que o 2 é aquele que é o contraponto do 1, né? O 1 é o início, a vontade, o surgimento das coisas, um pouquinho de filosofia agora, né? E o 2 é aquilo que se contrapõe, eu e o outro, né? Eu e o mundo, enfim, é aquilo que eu vejo e que me dá um reflexo de mim mesmo ou o contraponto de mim mesmo, tá? Mas o 3 é a primeira carta em que você forma uma figura geométrica, o triângulo, tá? Porque o 1 e o 2 sozinhos não fazem uma figura geométrica. E se a gente pensa no universo como, né, no mundo, no universo como geometria, como forma, é o 3 que vai fazer. Então todas as religiões têm a trindade, essa coisa toda. Por isso é uma carta de multiplicação, de frutificação, é uma carta de aconchego, de natureza, é uma carta bastante feminina também no sentido... E aí eu posso encarar até como a própria economia. Então, ela fechando esse jogo, ela fala que todo esse impulso é bem-vindo, é importante, desde que a gente se assegure de estar prestando atenção nos movimentos, na gente próprio e no nosso entorno, de não se deixar envolver por situações fantasiosas, né, de olhar as coisas, de não ir com tanta sede ao pote, né, de buscar a cautela nas coisas para que a gente consiga realmente uma realidade material, de saúde, bastante importante, e emocional, né? Porque a Imperatriz me fala disso, de uma forma bastante importante, tá? A Imperatriz também conversa com a Rainha de Copas lá do lado positivo, dando essa, porque a Imperatriz, ela é uma carta de realidade material, né, da natureza, das coisas como elas são, tá? Então, vamos partir para a semana com vontade, né? Mas olhando o nosso entorno, não acreditando em quimeras e fantasias, não se deixando manipular, prestando atenção nas armadilhas que podem estar aparecendo, evitando situações de disputa, né, e intolerância, que aí a gente vai aos pouquinhos, né, conseguindo chegar na nossa própria realização, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. E a semana que vem a gente volta aqui, tá bom? Um beijo grande para todos. Tchau!